Eu gostaria de ler aqui 2 salmos que falam sobre a família. E o nosso tema de hoje é família feliz. Quantos aqui pretendem casar? Levanta a mão, vamos ver. Tem bastante gente animada aí. Quantos aqui já são casados? Olha aí, bastante gente. Quantos aqui já são pais de filhos pequenos? De filhos maiores já de 18? Bastante. Quem aqui já é avô? Avó? Tem bastante também, né? Bisavô, quem é bisavô aqui? Só o pastor Taqueno ganhou. Amém. E tudo isso é bênção do Senhor. Então vamos ler aí o Salmo 127 e o 128. Depois a gente pode se assentar. Diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esses 2 salmos aqui foram escritos, talvez como uma melodia, como um cântico, assim como o livro de Salmos todo, né? Nós temos 150 salmos que foram escritos aí em um período de quase 1000 anos, né, de diferença. Porque a gente tem aqui salmos de Moisés, e nós temos aqui salmos depois do exílio da Babilônia, como por exemplo esse 126, que é aquele leu o versículo 3, né, que o povo estava voltando do cativeiro da Babilônia. Então, tem uma distância muito longa desses salmos aí, mas todos eles são para a nossa edificação, para o nosso louvor, fala muito através dos salmos com a nossa vida. E aqui nesses 2 salmos vai dizer mais ou menos como a gente ter uma família feliz, ou como a gente se aproximar dela. Como disse a Kelly aqui, não existe casamento perfeito. Por quê? Porque o casamento é constituído de pessoas que estão em processo de santificação, em processo de atingir o alvo de Deus. Se nós dissermos que nós somos santos, né, é complicado, né? De vez em quando a gente dá algumas brigas, né, algumas discussões mais acaloradas. Será que é só lá em casa? Os irmãos aí não brigam, graças a Deus, né, irmão? Briga lá, Walter? Faz parte, né? Então isso aí faz parte. Então a gente precisa aprender aqui com esses salmos algumas coisas muito básicas para a gente ter uma família feliz. Esses tempos atrás eu fui num congresso aí sobre casais, e a preletora lá disse o seguinte, que o casamento mais feliz que existe, é aquelas pessoas que são cristãs comum. Então, aquele cristão comum tem um casamento bem sucedido. Por que o cristão comum tem um casamento sucedido? Porque ele teme ao Senhor. Então, o princípio está aí, né? Aquele que teme ao Senhor, ele é
abençoado, né? Aquele que anda nos seus caminhos, ele é abençoado. Então, quando você é um cristão comum que pratica a palavra, você tem um casamento abençoado. Teoricamente, se você tem esse casamento abençoado, se você é um cristão comum, pastor Taquem, pastor Noeli vai te atender você pouco, porque você vai ter pouco problema para levar, para resolver, para sanar. Amém? E o primeiro princípio aí que a gente vai estudar é o versículo 1 do Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Casamento é sinônimo de união com Deus. Deus é quem instituiu o casamento. Casamento sem Deus não existe. Se você pegar aí um jovem bem formado e uma jovem bem formada, com a situação financeira bem estruturada, vieram de um casal de pais abençoados certinho, e eles fazem uma festa de casamento bem bonita. É sinônimo que o casamento deles vai dar certo? Não tem garantia nenhuma. Mas se eles estiverem estruturados na palavra de Deus, mesmo que não houver festa, simplesmente uma cerimônia no religioso, ou mesmo a assinatura de um papel ali no cartório, se eles tiverem o temor do Senhor, se o Senhor estiver com eles, eles vão ser um casamento bem sucedido. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente vê aqui é o casamento. Só vai ser feliz se tiver uma base, um alicerce. E esse alicerce é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não for o fundamento, a base, a estrutura da família, não vai ter um casamento bem sucedido. A gente pode aqui usar a parábola lá, né, que Jesus cita sobre a edificação da casa na areia. É mais fácil na areia. Mas quando vir as dificuldades, ela vai desmoronar, porque ela não tem uma base sólida, não vai estar edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Não basta também sentimentos. Você pode dizer para o seu cônjuge, para a sua namorada, para aquela pessoa que você convive ou que você quer ter um relacionamento, que você a ama, que você deseja ela, quer cuidar dela, mas só o sentimento não vai adiantar. Sabe por quê? Porque vai ter horas no casamento que essas situações dos sentimentos vão ficar de lado e vocês vão ter outras coisas para resolver. E aí, se você não tiver o Senhor Jesus como base, como alicerce, você já vai desistir. Por quê? Porque o nosso compromisso é primeiramente com o Senhor. Quando a gente tem o compromisso firmado no Senhor, você tem essa aliança estruturada juntamente com o Senhor. É o cordão de 3 dobras. É você, a sua esposa ou seu marido e o Senhor Jesus dando suporte. Então, primeiro princípio, casamento só existe com a edificação do Senhor. Basicamente, se você quer ter uma família feliz, você precisa passar por esse processo, solidificar e edificar a sua casa sobre a base que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai ser o alicerce, ele vai ser protetor da sua casa, da sua família, ele vai ser o fundamento, ele vai ser aquilo que vai dar sustentação em todas as áreas do seu relacionamento. Amém? Segunda coisa, está no versículo 2. O versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E no versículo 2 também, do capítulo 28, vai dizer assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Família, casamento não funciona se você não trabalhar. Precisa trabalhar. Dinheiro não é tudo na vida, mas nós precisamos de trabalhar, precisamos conquistar as coisas. Se dinheiro fosse solução para casamento, as pessoas que estão muito afortunadas não separariam.
Esses tempos atrás a gente viu aí pessoas multimilionárias, mas que os casamentos não dão certo. Não foi falta de dinheiro. Dinheiro não sustenta casamento, mas a gente precisa trabalhar. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Isso é bênção. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar o sustento. E mais importante, né, nesse versículo 2 do Salmo 127, diz que se nós nos esforçarmos muito, sem ter a presença do Senhor, não adianta nada, vai ser inútil. Tem muita gente sendo inútil. Por quê? Porque ele deixa a família de lado e só fica trabalhando. Trabalhar é bom? Ótimo. Mas não é o trabalho que as pessoas querem. As pessoas querem afortunar, elas querem ter ganância demasiadamente sobre o dinheiro e deixa a família de lado, deixa os filhos de lado, deixa a esposa de lado. Então não existe nada mais importante do que temer ao Senhor e cuidar da sua família. Primeiro nós devemos buscar a Deus, segundo cuidar da nossa família, para depois trabalhar. Tem pessoas que invertem essa ordem e ficam buscando o dinheiro, em vez de cuidar da sua casa. Quando vê os filhos já cresceram, as coisas se passaram, você não consegue mais brincar com seu filho só te deixa de lado porque você deixou ele. Você deixou a criança crescer sem participar daquele momento. É preciso ganhar dinheiro? Sim. Profissionalize naquilo que você tem capacidade, daquilo que Deus te deu talento. Trabalhe menos e ganhe mais, para você dedicar um tempo para a sua casa, para a sua família, para o Senhor Jesus. Isso é bênção. Então nós precisamos dividir isso. Precisamos ter o casamento fundamentado em Deus. Precisamos trabalhar com o objetivo definido. Hoje em dia as pessoas normalmente casam mais estruturadas. Mas no tempo dos meus pais, um pouco mais atrás, as pessoas casavam para construir. Normalmente saíam de casa sem nada. Por quê? Porque os pais pegavam tudo. Por que você saiu de casa? Porque eu não aguentava mais trabalhar para o meu pai. Meu pai é um desses, ele fala isso, né? Que não aguentava trabalhar para o velho. Porque naquele tempo, ter filho significava mais enxada, mais trabalho, mais conquista. Hoje já não é assim. Hoje, graças a Deus, os pais deixam os filhos estudarem, né? Investirem, esforçam para os filhos terem talvez até a profissão que eles desejavam. Também não é uma coisa legal, né? Porque às vezes o pai queria ser advogado e fica insistindo para o filho ser. E às vezes não é o talento dele. Mas hoje casa-se mais estruturado. E quando tem essa estrutura maior, era para ser 10, dá mais certo. E eu acho que não deu certo. Porque hoje em dia tem mais divórcios do que no tempo dos nossos pais. Não é verdade? Então provou-se que o princípio, a falta de Deus no relacionamento é maior. Não quer dizer com o dinheiro, não quer dizer com o trabalho, não quer dizer com a formação, com aquilo que você tem sucesso. Mas quer dizer com aquilo que você tem temor a Deus. Aí sim as coisas funcionam. Depois do casamento, depois do trabalho, vem os filhos. Quem aqui tem filhos? Quem aqui quer ter filhos? Pois é, quem dá filhos é o Senhor. Eu gosto muito dessa frase, porque às vezes as pessoas ficam tentando fazer filhos, tentando ter filhos, mas quem dá filhos é o Senhor. Se a gente lê na Bíblia, várias partes da Bíblia vai dizer e cita esses detalhes. Por exemplo, a gente pega lá em Sara. Sara era estéril. E daí certo dia fala assim, Deus deu filho a Sara.
Raquel, a esposa que Jacó mais amava, também não podia ter filhos. Ele tinha filhos com as servas, tinha filho com a irmã, né, dela, que era a Lia ou Leia, né? Mas com Raquel não tinha. E chega a certo ponto lá, Deus deu filhos a Raquel. E cita outros casos, né? A gente vê lá, por exemplo, Isabel, né, que a gente viu aqui em Senar. Muitos outros casos. Deus é quem dá os filhos. E o filho não é uma coisa que a gente merece. Não é por merecimento da gente. Não é porque a gente é bom, porque a gente faz alguma coisa. Não. Os filhos, eis que os filhos são herança do Senhor. Herança é uma coisa que você recebe sem você fazer algo em troca. É um favor imerecido. Então os filhos vêm para nós porque Deus confia essa herança para nós cuidar. E vai dizer mais. Na linguagem aí diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Imagina só, que você vai para a guerra e você tem um arco e flecha, é a sua arma. O guerreiro vai para a luta. Você vai para a guerra, você vai largar as flechas em casa ou vai pôr na aljava? Vai carregar, não vai? Tem que estar junto com a gente. Então a gente vai cuidar dos filhos por um período. E a gente tem que cuidar bem deles. Eles vão ficar conosco, nós vamos carregar. Vamos treiná-los, amolá-los, afiá-los para enfrentar o mundo aí fora. Talvez os filhos da gente, a gente ensina alguma coisa, e a hora que o amiguinho está fazendo alguma coisa que não é cristão, ele fala assim, isso aí não é de Deus, isso aí é pecado, né? O amiguinho nem sabe que é pecado, nem sabe se é de Deus ou não, leva aquele susto. Por quê? Porque a gente está treinando eles, está afiando eles, e a gente tem que treinar eles até para ser meio polido, né? Porque senão fala algumas coisas e as pessoas vão ficar chateadas, né? Tem pessoas que têm outra religião e eles vão falar, vamos quebrar isso daí, né? Aí complica. Porque as crianças são sinceras, elas aprendem e elas vão praticar. Então a gente precisa carregar elas, treinar elas, passar tempo com elas, colocar ela na aljava. Segunda parte do guerreiro, além dele carregar, ele vai lançar essa flecha. Os filhos não vão ficar conosco para sempre. Vai chegar um tempo que os filhos vão sair da aljava. Tem pais, mães que querem ter os filhos pertinho, né? Não é legal. Tem que deixar os filhos trilhar o caminho deles. Tem que cortar o cordão umbilical. Eles vão querer casar, vão querer formar família. E nós pais temos que ter feito esse treinamento antes. Não adianta depois que casou, você ir lá dar pitaco. E daí a nora vai reclamar, o genro vai reclamar, vai dar briga, vai dar confusão. E o casal às vezes se entende e os demais familiares vão ficar magoados, vai ficar com aquilo lá. Então a gente precisa deixar eles ter a vida própria. Terceiro quesito aí do guerreiro, é que o guerreiro, quando ele vai atirar a flecha, ele tem um alvo definido. Ele vai lançar a flecha num alvo definido. Você já viu algum guerreiro lançando flecha de qualquer jeito? Não é legal, né? Vai desperdiçar a munição. Então nós precisamos lançar os nossos filhos no alvo, no lugar certo. Primeira coisa que nós devemos lançar os nossos filhos é na palavra. Treinar eles. Lançar eles com os princípios da palavra, na obediência do Senhor.
Ele quer ser advogado, nós vamos investir, né? A menina quer estudar medicina, os pais vão investir, vão fazer tudo para lançar esse alvo, para ele atingir a sociedade, atingir as pessoas, atingir o alvo para qual o Senhor tem colocado à disposição da família. Tudo isso é bênção, e o Senhor tem derramado essas bênçãos aos que temem, àqueles que buscam o Senhor em verdade. Você quer ter filhos flechas, filhos abençoados, filhos que vão atingir essa sociedade? Ensine a palavra para eles, treine-os, afie-os em casa. Olha só, depois do capítulo 128, nós vamos ter aí algumas bênçãos a respeito dos filhos. E a primeira bênção diz respeito à vida com Deus. Feliz serás e te irá bem. Versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quando o homem teme ao Senhor, como a mulher teme ao Senhor, quando o casal é edificado, a família está edificada sobre o Senhor Jesus, nós vamos ter aí, no mínimo, quatro bênçãos sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. A primeira bênção é a bênção espiritual. Feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira bênção é a espiritual. Aquele que pratica a palavra, aquele que é alicerçado na base sólida do Senhor Jesus, tem a bênção espiritual. O que é essa bênção espiritual? Que ele está amparado, cuidado, protegido pelo Senhor. Se a gente ler lá o Salmos 37, vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os teme e os livra. Se você teme ao Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família. Tem uma proteção. Bênção espiritual. Bênção financeira. Versículo 2, do trabalho. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Bênção na área financeira. Deus, ele está abençoando a sua casa, se você teme a Ele, se você está estruturado no Senhor, se você está trabalhando. Integridade, honestidade, comerás do fruto do teu trabalho. Tem muita gente que não come o fruto do trabalho. Aí é problema. Tem gente bem sucedida, mas que não é fruto do seu trabalho. Problema. Então você deve ter isso em sua mente. A bênção financeira vai ser baseada na sua integridade, na retidão, naquilo que é fruto do seu trabalho. Bênção familiar. Diz lá, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. A videira aqui é representada porque ela é um dos frutos mais conhecidos do mundo e um dos mais antigos também. O Luiz ministrou aqui aos 15 dias atrás, né, Luiz? Sobre a videira. Espetáculo, né? Coisa mais linda. Quando você vê aqueles cachos, né? É muito produtivo. E aqui o Senhor Jesus compara a mulher à videira frutífera. É muita bênção. E compara os filhos aos brotos, né? Plantas, aos rebentos da oliveira. A oliveira é uma das árvores ou espécies, né, arbóreas, não sei se ela é uma árvore frondosa, eu acho que é,
que é mais longeva. Se a gente for lá em Israel hoje, tem oliveiras da época de Jesus. Então elas não morrem. E aqui diz que os filhos serão como os brotos que saem ali. Isso é bênção familiar, né? E quando fala aqui a respeito de mesa, fala de comunhão. Família tem que ter comunhão, tem que sentar junto, tem que comer junto, tem que participar junto, tem que olhar no olho. Por que isso? Porque se um filho, uma filha, um casal não come junto, não compartilha junto, não tem comunhão junto, tem algum problema. Agora, se tem esse princípio de estar à mesa juntos, se alguém falou alguma coisa errada, se alguém magoou alguém, chega ali na mesa, é hora de olhar no olho, é hora de acertar. Então nós precisamos ter essa comunhão, essa unidade. Família abençoada é a família que está sempre em comunhão, à roda da mesa, participando e partilhando do seu dia a dia, da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades. Então a gente precisa estar à mesa, precisa estar ao redor, amém? E tem a quarta bênção, que é uma promessa de Deus, que está no versículo 4, do Salmo 128, que é uma exclamação esse versículo. Aí não está, né? Mas aqui na minha versão está, é uma exclamação, termina com exclamação. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma exclamação. Quando a família está baseada na palavra de Deus, quando os filhos estão ali, herança do Senhor, a roda da mesa, quando você está comendo o fruto do seu trabalho, o Senhor promete ainda mais bênção. Eis que assim abençoado será. Tem mais bênçãos. É uma promessa de Deus para a sua vida. Então, tome posse dessa promessa do Senhor sobre a sua vida, de você ter uma família bem-aventurada, estruturada no Senhor. Versículo 6 vai falar por último aí, encerrando, da última parte, que é mais uma promessa, que é mais uma bênção. E verás os filhos dos teus filhos, filhos dos teus filhos, você vai ver os seus netos. Isso é bênção do Senhor, isso é promessa. Talvez você, hoje jovem aí, vai contemplar um pouco os filhos, mas você está trabalhando, você está lançando as flechas, está treinando elas, mas quando vier os netos, aí você vai só desfrutar. Eu ainda vai um tempo, né? Mas eu quero ter essa promessa aqui para mim, essa bênção. Vai participar, você vai pegar o neto, você não tem compromisso com nada. Eu vejo os vovôs aí, né? Esses dias eu fui no velório aí do querido irmão da gente, né? Que era avô. E um avô muito bem sucedido. E a neta deu o depoimento lá e aquilo me marcou. Ela disse assim: o vô comprou uma chácara, um sítio, fez uma piscina, casinha da árvore, só para gente que é neto brincar. Ele é o melhor vô do mundo. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Uma família totalmente estruturada na palavra do Senhor. Os filhos, todos rebentos da oliveira. Os netos, tudo treinado na palavra. É muito bênção. Eu creio que tinha lá umas 25 coroas que eu contei, homenageando aquele irmão querido. Por que isso? Reconhecimento, fruto do trabalho do homem que teme ao Senhor. E ao chegar lá, eu vi toda a família lá. Os 3 filhos, as 3 noras e os 7 netos.
todos trilhando o caminho do Senhor, todos na palavra. Que bênção, irmão, não tem recompensa melhor que isso. Com certeza o Senhor chamou ele, porque ele tinha cumprido a missão aqui. Que coisa maravilhosa. Agora tem lugares aí que a gente vai na família, um filho vai num horário, o filho vai no outro, porque não combina. Os netos não querem ver o avô. Outras famílias só ficam disputando dinheiro. É triste. Eu acredito que na tua família não acontece isso. Mas infelizmente acontece, né? Que bom, né? Que a gente pudesse dizer que não. Mas acontece. Por quê? Porque nem todos temem ao Senhor, nem todos conhecem a palavra do Senhor. E daí está o alvo que a gente precisa atingir. Que eu e você somos filhos, eu e você somos flechas que precisamos atingir os alvos, que é o coração dessas pessoas, da nossa família, que ainda não temem ao Senhor, que ainda não conhecem essas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para nós. Já pensou se a nossa família fosse igual a desse irmão, nós estávamos tranquilos. Né? Mas a gente precisa buscar isso. E esses filhos, esses netos, tementes ao Senhor, eles vão ser agentes de modificação da sociedade. Quando a gente fala lá em Romanos 12, que a gente tem que transformar, tem que renovar esse mundo, é assim. Eu enviando a Rafaela, a Rebeca na escola, nos amiguinhos, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde as pessoas, os nossos filhos, netos forem, eles vão ser agentes de mudança. Eles vão falar do amor de Jesus, eles vão falar da palavra. Eles vão testemunhar dessa mesa de comunhão que a gente partilha lá no nosso lar, na nossa casa. E ela pode ser um agente de mudança, transformando essas vidas. Amém? Não temos uma família perfeita. Você tem uma família perfeita? Eu não tenho. Mas nós podemos aprender com o Senhor Jesus a melhorar a nossa casa todos os dias, para que nós possamos conquistar essas bênçãos e essas promessas que o Senhor tem estabelecido. Não existe uma família sem problema. Quem aqui não tem problema? Todo mundo tem. Mas graças a Deus pela nossa família. Você está aqui hoje por causa de uma família. Talvez a sua família não fosse uma estruturada, uma que temesse ao Senhor desde a infância, desde antes de você nascer, ou desde que eles se casaram. Mas graças a Deus pela nossa família. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque nós tivemos uma família que cuidou minimamente da gente. Não é bênção isso? É bênção. Vamos investir na nossa família. Precisamos investir na nossa família. Tempo de qualidade. Tempo de palavra. Tempo de oração. Tempo de compartilhar. A gente precisa ouvir, às vezes. A Rebeca e a Rafa, principalmente, ela chega e fala: pai, deixa eu falar. Eu quero falar. Tem que sentar e escutar. Fala. A gente tem que ouvir, tem que investir tempo na nossa família. Investir tempo em oração. Orar por nossa casa, pela nossa família. Vamos procurar colocar em prática esses mínimos princípios. Resumo. Como disse aqui, a gente vai ter uma família feliz, abençoada, se a gente for comum, se a gente for simples.
Não precisa ser algo mirabolante, espetaculoso. Não. Simples. Obediência à palavra, temor ao Senhor, instrução, comunhão, aprendizado. É coisa simples. Tenho certeza que eu falei aqui, a maioria das coisas que eu falei aqui, você já sabia. Você já aprendeu isso. Mas nós precisamos colocar em prática. Família é projeto de Deus. Deus instituiu a família. Deus instituiu o casamento. Deus tem tudo isso desenhado, porque isso funciona, porque isso dá certo. Por isso nós estamos aqui. Somos fruto daquilo que o Senhor tem projetado para nós. E a gente precisa melhorar, compartilhar, investir tempo, melhorar, ensinar, reensinar, perdoar nossa família, para que tudo isso possa acontecer de forma espetacular. Talvez você não tenha uma família tão extensa, talvez você não tenha família aqui na cidade, mas aqui na igreja você tem uma família de fé, uma família que ama você, que trabalha por você, que ora por você, que intercede por você, e que tem investido tempo para você crescer, para você ser afiado como flecha, para atingir aí outras famílias, outros casais, outras pessoas que ainda não conhecem essas coisas simples, que trazem a bênção do Senhor, que atraem felicidade e que Deus tem prazer em estar abençoando. Amém? Vamos colocar de pé?